보고 싶었어. 나도. 너는 나를 왜 찾았어? 한 번 더 보고 싶었어. Sabe aquele tipo de dor silenciosa, que nem é sua, mas parece que te atravessa só de ver? Vidas Passadas não é só um filme, é quase um espelho, um mergulho no que deixamos para trás, amores, versões nossas, escolhas. Nesse episódio do Assista e Reflita na Epic Cines Brasil, a gente vai conversar sobre por que esse filme pode machucar bastante e, ao mesmo tempo, curar. Vamos falar sobre identidade, escolhas difíceis, o famoso "e se?" e como a maturidade emocional pode ser muito mais poderosa que qualquer final de conto de fadas. E algumas emoções e sentimentos, mesmo que observando de fora, são tão intensas ou sensíveis que só observando já podem se tornar quase que uma dor física. E nisso, essa obra sabe bem como nos transmitir e até mesmo nos fazer sentir e refletir sobre. Esse filme poderoso que nos ensina, nos faz pensar, nos anestesia e até mesmo, por que não, nos ajuda a amadurecer. É um filme que nos convida a uma imersão profunda sobre o que significa amar, deixar ir e encontrar nosso lugar no mundo. Para começar, é interessante como o filme é direto em nos mostrar o quão dentro das nossas vidas e histórias pessoais ele pode estar, ajudando a nos conectar e nos sentir mais identificados com a história. Ele até mesmo tem toques autobiográficos, né? Mostrando que inspirações foram retiradas da vida real da diretora estreante Celine Song, principalmente falando do tópico da imigração. E isso o filme faz muito bem. Conexão com as pessoas que estão assistindo. É tudo tão familiar para quem tá vendo que é até fácil encontrar pessoas que se sentiram representadas por algumas situações que um filme nos apresenta. É verdade. Aqui bateu forte, viu? Começando já pela complexidade da experiência na imigração e da identidade como um dos pilares centrais, né? A própria diretora, a Celine Song, é imigrante e tem muito da experiência dela sobre isso em Nora. Exatamente. Isso transparece muito na Nora mesmo. A jornada dela com essa vivência de quem cresce meio que entre duas culturas, sem se sentir 100% de um lugar nem do outro. Faz sentido. E a presença do Hae-sung intensifica isso, né? Porque ele representa aquela Coreia que ela deixou para trás. Essa tensão de identidade é muito palpável nela. É uma camada a mais de emoção ali. Nora, assim como a diretora, sente-se coreana de menos e, ao mesmo tempo, coreana de mais. O filme aborda a dificuldade de imigrantes dessa geração se identificarem e pertencerem ao país onde estão. Uma visão criativa dessa dualidade. E o filme sugere que, ao deixar algo para trás, você também ganha algo. Nora está sempre deixando algo para trás, mas também está sempre ganhando algo em troca. Essa é uma reflexão importantíssima sobre as escolhas da vida, né? Cada escolha é uma renúncia. E como diz a mãe de Nora no filme, escolhas que nos tiram algo, nos fazem ganhar algo também. Sim, sim. Por isso que grandes decisões, mesmo que dolorosas, nos obrigam a fazer escolhas difíceis. Às vezes, grandes passos exigem que deixamos algo de grande para trás também. A tal da balança da vida. Ou, para os amantes de anime, vou usar uma referência bem bacana que acho que se encaixa bem com isso. Como diria a obra Full Metal Alchemist, seria parecido com uma troca equivalente, que refere-se ao princípio de que para se obter algo, é necessário dar algo de valor igual em troca. Nossa, adorei a referência. Outro grande ponto é a quebra da expectativa e do clichê do gênero de romance ao nos entregar lições valiosas para a vida. E até quando parece que vai usar do recurso de destino para entrar no clichê, ele sai ainda mais do clichê. Digo pelo fato de falar bastante do conceito coreano de In-Yun, trazendo uma ideia de que os encontros e até os desencontros podem ser ecos de conexões de outras vidas. Mas o curioso é que o filme não usa isso para dizer que é o destino falando. É mais como um jeito de olhar para as escolhas, para a memória, para a identidade, para como os relacionamentos são complexos com o tempo, sabe? A Nora chega a explicar que se refere ao destino de duas pessoas que se reencontram ao longo de várias reencarnações. E isso ajuda a sustentar ainda mais aquela dúvida do "e se?". E se eles não tivessem se separado? E se as escolhas tivessem sido outras? Essa reflexão sobre o "e se" é um dos grandes trunfos do filme.
E também remete à vida real, né? Quando a gente se pega pensando sobre decisões que tomamos no passado. Ao contrário da maioria dos filmes românticos, que reforçam crenças como amor ideal e relacionamentos intensos, aqui a racionalidade prevalece. A Nora, por exemplo, conversa com o marido Arthur sobre Hae Sung com honestidade. Ela compreende que apenas sentimentos intensos não sustentam relacionamentos consistentes. E realmente, parando para analisar, é possível afirmar que os relacionamentos funcionam apenas baseados nos sentimentos das duas pessoas envolvidas, reforçando a ideia do só sentimento não basta. E acredito que a Nora tem total consciência disso. Ela faz suas escolhas baseadas no que acredita ser certo e racional a se fazer, e não no que as obras mais românticas e famosos finais Disney nos apresentam desde sempre. Até porque a vida não costuma ser assim, certo? Correto. Tipo, a capacidade dela de colocar a razão e a realidade atual na frente, sabe? Mesmo com aquele sentimento antigo voltando forte. E o Arthur, o marido, ele não é o cara chato, o obstáculo, como costumam ser nesses triângulos. Ele não é o vilão ou o antagonista. Não mesmo. Ele parece tão compreensível. Sim, ele lida com o ciúme, com a situação toda, de uma forma adulta, complexa, muito humana, mostrando a dualidade entre saber a importância de Hae Sung na vida de Nora e sentir-se ameaçado. Ele age de forma a reconhecer a importância do outro homem na vida da esposa. Arthur é um facilitador para a conclusão de Nora de que sua vida atual é mais valiosa do que outra ligada ao seu passado. Ele demonstra confiança em Nora e uma crença na inevitabilidade do desenrolar das boas histórias. Ele não interfere da conversa íntima de Nora e Hae Sung, mesmo compreendendo fragmentos do coreano. Essa é uma lição sobre confiança, aceitação e maturidade nos relacionamentos. Isso desafia aquelas narrativas de alma gêmea, né? De que só existe um amor predestinado. O filme parece valorizar mais a comunicação, a racionalidade e aceitar que nem todo reencontro é para ser um recomeço. E acredito que temos que entender isso também para a nossa vida, sem generalizar de um lado nem do outro. É um rompimento com a ideia de que é impossível se controlar em situações emocionais intensas. Aquilo do amor cego, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente busca ter empatia com todos os três envolvidos naquela situação, quando você se coloca no lugar de cada um deles, é impossível não sentir algum tipo de dor. É notório que os três estão lutando uma batalha interna. Se coloque no lugar do Hae Sung, depois no da Nora e depois no do Arthur. Veja como todos lidaram com a situação da forma mais madura possível, sem desrespeitar, distratar ou deixar a emoção falar mais alto em qualquer momento. Isso é raríssimo de se ver sendo representado assim. 12년 전에 그때 내가 만약에 뉴욕에 왔었다면 어땠을까? 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면. E, finalmente, um dos momentos mais impactantes do filme. A despedida, o caminhar desolado e o choro de Nora no final, quando ela finalmente desaba, depois de aparentemente segurar por bastante tempo isso tudo. Este choro não é apenas tristeza, mas uma mistura complexa de sentimentos. É a culminação de uma jornada de 24 anos, a aceitação de uma escolha e a dor do que não foi vivido. Ela chora porque está finalmente deixando ir, não apenas o Hae Sung, mas também uma parte de quem ela foi, a Na-young, que sonhava e vivia na Coreia. É o reconhecimento de que, embora haja uma conexão profunda e verdadeira entre eles, o encontro não parece ser para essa vida. Nora enfrenta o desafio de definir sua identidade como coreana, canadense e americana, um estado de não pertencimento que paradoxalmente se torna seu lugar no mundo. Seu choro é a culminação de aceitar quem ela é, onde ela está e as escolhas que a definiram. É a aceitação do seu presente, deixando para trás os e se. E quando ela desmorona no choro, é finalmente a dor daquela situação vencendo a angústia de manter tudo dentro. Segundo a própria diretora, Celine Song, isso representa um momento de despedida de uma parte dela mesma, da criança que ela era e da possibilidade de um futuro com Hae Sung. É um choro de luto pela jornada não realizada,
mas também um reconhecimento da vida que ela construiu com Arthur e da possibilidade de cura através do amor. O choro permite que Nora lide com essa dor de não ter vivido certas experiências. Isso é realmente muito forte e bonito no filme. E o filme termina com Nora escolhendo o amor, tanto o que ela sente por Arthur quanto o que sentia por Hae-sung, reconhecendo a importância de cada relacionamento em sua vida. Em resumo, o choro final de Nora não é um sinal de arrependimento, mas sim um momento de catarse, de luto e de aceitação, que a permite seguir em frente e abraçar a vida que ela escolheu. E essa cena emblemática que você mencionou, em que Nora e Hae-sung se despedem no final do filme e eles não se beijam, não fazem o que todos esperam num filme de romance, clichê, mesmo com toda a construção para que isso aconteça, apesar de ser uma cena que nos deixa apreensivos e com o coração na boca, isso demonstra a maturidade emocional de ambos e o respeito pelo relacionamento de Nora e Arthur. Mostra um respeito pela vida que ela construiu, pelo casamento dela. E como você percebeu as emoções que o filme quis passar? Na sua concepção, como ele tentou nos transmitir tudo isso? Bom, a fotografia do filme é excepcional, sendo romântica, melancólica e até fria quando necessário, sempre complementando a narrativa. E a cinematografia, que foi filmada em película, o que já dá uma textura diferente, meio que nos dá uma impressão de memória. Ah, interessante isso da película. Sim, e ela usa muito espaço, a distância física entre eles, mesmo quando tão próximos, sabe? Os enquadramentos, usando elementos como barras de ferro ou árvores para simbolizar essa separação. Tudo parece pensado para traduzir o que não está sendo dito. E que não se vê muito atualmente é como o silêncio grita nesse filme. O silêncio fala muito, né? Transmite tudo o que está acontecendo. Demais, o não dito pesa tanto quanto o diálogo. O silêncio e os olhares transmitem as emoções de forma magistral. A direção brinca até mesmo com destinos e caminhos opostos em algumas cenas. Vidas Passadas é um filme que nos força a nos confrontar com as nossas próprias escolhas, os nossos e se e a aceitação do finito. Ele nos ensina que relacionamentos duradouros não se baseiam apenas em sentimentos fortes, mas na comunicação, na racionalidade e, principalmente, na aceitação de que eles são finitos. É um filme que estimula uma reflexão permanente entre passado e presente, sobre como pessoas deixam marcas profundas nas nossas vidas. É um presente para quem assiste, porém também é um dos meus filmes de terror favoritos. Aquele final é doloroso demais. É a história de como o amor consegue sobreviver num mundo de separações e a complexidade desse sentimento, que é muito mais realista do que os clichês que estamos acostumados. É uma obra que fica com você muito depois de terminar, gerando reflexões profundas. E talvez a provocação final que fica a partir dessas leituras todas seja essa. O filme não crava respostas. Ele não diz se é destino, se não é, qual o amor ideal. Ele meio que convida a gente a pensar sobre as nossas próprias vidas não vividas, sabe? Aqueles e se que todo mundo carrega. Pois é. E talvez o In-Yun, na visão do filme, não seja sobre encontrar a pessoa para viver junto para sempre. Talvez seja sobre a importância de aceitar os caminhos que a gente tomou e reconhecer os ecos daquilo que ficou para trás. Uma aceitação do presente, então. É. E aí fica a pergunta, né? Como esses fantasmas de possibilidades, esses e se, acabam informando o jeito como a gente vive o nosso presente? Como a gente entende as conexões que tem hoje? Acho que essa é a grande questão que o filme deixa no ar. É quase uma reflexão sobre as escolhas que definem a gente, sobre identidade, ainda mais a identidade de quem migra, sobre memória e sobre essas conexões que a gente faz, seja o tal In-Yun, o destino, ou só o acaso mesmo, que vão moldando quem a gente é. Exato. Por todas essas camadas e ensinamentos, Vidas Passadas é um filme obrigatório. Se você ainda não assistiu, fica a nossa indicação. E se já assistiu, com certeza ele te provocou reflexões semelhantes, ou até mesmo opostas às nossas.
Comentem aqui o que acharam do filme. Vamos discutir e refletir sobre ele. É isso, galera. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, e essa é apenas uma das várias interpretações que podem surgir, e acredito que todas estão válidas. Então, se discorda ou concorda, comenta aqui no vídeo, vamos conversar sobre elas. Seria incrível poder ver tanto percepções e análises contrárias como reflexões similares. A gente ama discutir, com respeito, claro, o que os filmes e séries nos apresentam. Até mais, e nos vemos nos comentários e no próximo vídeo.